Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Adivonheiro, que significa advogado e engenheiro, só para constar. E o primeiro assunto que eu vou tratar aqui é modelagem matemática. E o que significa modelagem matemática? Então, modelagem matemática é formular representações matemáticas para descrever coisas do mundo real, sistemas do mundo real. Essas representações matemáticas, como regra, são feitas através de equações, simulações, algoritmos, gráficos, enfim. Existem algumas ferramentas matemáticas que servem para representar coisas do mundo real na forma matemática. E para que a gente quer fazer isso? Para que isso, né? Como diria o outro. Para que isso? Porque ao fazer isso, ao você representar algo do mundo real numa formulação matemática, isso permite que você faça análises, previsões, otimizações de fenômenos que em geral são fenômenos complexos. E quais são as principais características assim da modelagem matemática? Primeiro, a modelagem matemática ela é uma abstração, obviamente uma abstração da realidade, porque você tem o objeto real, o problema real da vida real, e aí você tem uma estrutura matemática simplificada e compreensível, ou seja, aquela formulação matemática vai permitir que você tenha uma compreensão simplificada, mas uma compreensão do que está acontecendo. Ela também tem como característica a formulação, ou seja, o que você tem? Você tem variáveis, que são parâmetros, relações matemáticas que governam aquele sistema que você está estudando. Depois, eu vou dar um exemplo aqui, na sequência aqui da nossa conversa, e isso tudo vai ficar mais claro, tá? Solução. Outra característica da modelagem matemática é uma solução, ou seja, se empregam métodos analíticos, métodos computacionais, para resolver essa formulação matemática, que vira um modelo matemático, e obter resultados a partir dessa solução. Outra característica da modelagem matemática é a validação. Então, a validação ela vai comparar, veja, vai comparar aquilo que o modelo matemático. Então, você tinha um sistema físico, você criou um modelo matemático, um sistema de equações a partir desse modelo físico. Ah, mas como que faz isso? Eu já vou explicar. E agora, com esse modelo matemático, você consegue fazer previsões usando o modelo matemático. Previsões para dados que já existem. Também vou explicar e vou exemplificar, tá? E aí você consegue comparar o que o modelo previu com o dado da vida real para você verificar se esse modelo ele pode ser aplicado ou não, se faz sentido o resultado dele ou não. Tá? E por fim, outra característica da formulação é a sua interpretação, ou seja, você consegue fazer uma análise dos resultados e das simulações, e daí você consegue estabelecer relações, implicações, e isso pode ajudar na tomada de decisão ou em melhorias do modelo. Existem vários tipos de modelagem matemática. Existe determinística, onde a relação entre essas variáveis é uma relação exata e conhecida. Então, nessa formulação determinística não está incorporado incertezas ou aleatoriedade. E aí, apesar de haver aplicações práticas, tá, de modelagem determinística, como regra, as coisas da vida, elas têm certa incerteza e aleatoriedade, tá? Então aí você tem também um tipo de modelagem matemática chamado estocástica. Essa modelagem estocástica, ela sim considera a influência de variáveis aleatórias e incerteza nos sistemas, tá? Então são modelos probabilísticos e não modelos determinísticos. Essa modelagem ela também pode ser discreta ou contínua. Então ela é discreta quando as variáveis assumem valores isolados, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ou ela é contínua quando essa variável pode assumir qualquer valor, 1, 1,1, 1,001, qualquer valor, tá? E então elas variam, quando ela é contínua, ela varia suavemente no tempo ou no espaço. Mais uma definição é que essa modelagem ela pode ser linear ou não linear. Tá? Modelos lineares assumem uma proporcionalidade linear entre as variáveis, é o que a gente vai ver hoje de exemplo, tá? E modelos não lineares, ele assume relações complexas, às vezes exponenciais, às vezes logarítmica, entre as variáveis. Muito comum utilizar a modelagem linear, e aí a modelagem linear, ela
como regra, não vai conseguir prever uma parcela do fenômeno, do sistema, que é não linear, tá? Como regra. Mas é muito comum a sua utilização. E onde que a gente aplica modelagem matemática? Bom, na engenharia parece meio óbvio, né? Que na engenharia a gente aplica, porque a gente faz modelagem de estruturas, de circuitos elétricos, de sistemas hidrotérmicos, de processos industriais, todas essas modelagens são feitas baseadas em modelos matemáticos. Também existe modelagem matemática em economia e finanças, então eu posso fazer modelos de precificação de ações, previsão de demanda, análise de risco, é muito comum fazer modelagem matemática. Nas ciências, eu vou para ciências naturais porque eu vou escapar disso, dessa bruxaria chamada matemática. Não. Ou sim, pode ser uma opção sua. Mas o fato é que nas ciências naturais hoje em dia é muito comum a modelagem de sistemas naturais utilizando modelagem matemática, tá? Por exemplo, modelagem de ecossistemas de propagação de doenças, de dinâmica de fluidos, por exemplo, de dispersão de poluentes, são modelos matemáticos. E aí, mais recente, que é uma tendência, né, do mundo moderno, você ter modelagem matemática relacionada à ciência de dados e inteligência artificial. Então aí são modelos estatísticos, modelos baseados em aprendizado de máquina, em redes neurais. Inclusive eu vou fazer uma aula sobre isso também, uma conversa com vocês sobre isso. Então, vocês já perceberam, né, que a modelagem matemática é uma ferramenta poderosíssima para representar sistemas e entender sistemas, simples ou complexos. E ela é fundamental para a tomada de decisão em um monte de áreas do conhecimento. E agora o que eu vou fazer com vocês é fazer um exemplo aqui de modelagem matemática bem simples. Essa modelagem matemática vai ser feita, como vocês podem ver aqui nessa planilha Excel. O que eu fiz? O que é esse exemplo? É assim, olha, eu coletei dados. Onde que você coletou dados? É isso. Para fazer modelagem matemática, existe uma premissa de que você coletou dados, tá? Formas de coleta de dados existem várias. Você pode usar um instrumento de medição, pode medir velocidade, pode medir pressão, pode medir temperatura, pode medir distância, tá? Enfim, medições de uma maneira geral. E você pode buscar dados, por exemplo, na internet. Aqui, o que eu fiz? Eu fui lá, por exemplo, num site de anúncios na internet e achei o valor de 20 apartamentos diferentes, tá? Eu não especifiquei aqui, e obviamente que se eu fosse fazer uma avaliação de imóveis, a avaliação de imóveis não é nada mais que uma modelagem matemática. Se eu fosse fazer uma avaliação de imóveis, eu consideraria outras variáveis, como por exemplo localização. Mas não é o caso aqui, porque eu só quero mostrar o que é modelagem matemática, né? Eu fui lá e coletei as seguintes informações para cada um dos apartamentos: o valor que ele estava anunciado e a área. Tá? Essas duas informações. E aí eu criei uma terceira informação, que é esse aqui, ó, o valor do metro quadrado. E o que é isso? Eu peguei esse valor aqui e dividi pela área. Fiz isso para cada um dos apartamentos, tá vendo? Então, aí a gente tem isso aqui, ó. Então a gente tem 20 informações diferentes de área e valor do metro quadrado. De novo, onde eu consegui essa informação? No caso específico, eu fui lá e pesquisei em sites de anúncio na internet. Normalmente, quando se faz avaliação de imóveis, é mais importante dados de transação da vida real, tipo assim, quanto foi compra e venda mesmo, em vez de anúncios na internet. Porque o anúncio é um mero desejo da pessoa, né, de quanto ela entende que o seu imóvel vale, tá? Enfim, eu obtive esses dados. E como que eu faço uma modelagem matemática? Então, lembra que eu disse para vocês que a modelagem matemática pode ser feita através de figuras, de gráficos, de equações? Então, eu vou mostrar os dois aqui para vocês, tá? Um exemplo bem simples que vocês vão poder depois copiar para outros casos. Então, eu selecionei aqui, olha, todos os 20 dados, tá vendo? Ou seja, as áreas e o valor do metro quadrado. E aqui no Excel, eu venho aqui, ó, e vou dar inserir, tá vendo? Inserir, aí você tem várias opções de gráficos aqui, tá? Eu vou vir nesse aqui, ó, nessa opção aqui, vou escolher esse gráfico aqui, ó, gráfico de dispersão, tá vendo? Então ele montou aqui para mim um gráfico onde aqui nesse eixo aqui você tem a área e nesse eixo aqui você tem o valor do metro quadrado, tá vendo? Eu vou pegar um exemplo, ó, esse cara aqui, ó, esse cara, ele tem 40 metros quadrados, ele é o primeiro, tá vendo?
e o valor dele é 7.156, o valor do, tá aqui, ó, 40, 7.156,96. É esse cara aqui, ó, tá? Essa bolinha aqui é esse primeiro dado aqui, tá? Então tá aqui todos os dados, tá? Isso aqui já é uma representação, tá? Esse gráfico aqui já é um modelo matemático desses 20 pontos aqui, desses 20 apartamentos, tá? Mas aqui eu não estou podendo tirar muita conclusão, né? Tá? O que eu posso tirar de conclusão nesse gráfico? Que parece que os pontos, à medida que a área... Veja se vocês concordam comigo. Aparentemente, à medida que a área vai aumentando, o valor do metro quadrado vai diminuindo. Vocês concordam com isso? Parece que sim, né? Então isso já é uma informação que um modelo matemático gráfico me permitiu obter. Mas eu posso ir além, tá? Aqui no Excel, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, clicar em cima dos pontos, tá? E seleciona todos, ó. Clico fora, daí eu clico em cima dos pontos. E eu posso colocar isso aqui, ó. Quando eu clicar com o botão direito, vai abrir aqui um menu. E nesse menu vai ter um item do menu chamado assim, ó, adicionar linha de tendência, tá? E aí, como vocês podem observar, o Excel ele adiciona uma linha de tendência aqui no gráfico, tá? E essa linha de tendência, nesse caso aqui eu estou fazendo um linear, tá? Mas poderia ser polinomial, por exemplo, de ordem 4. O que significa isso? Uma equação de ordem 4, tá? Se fosse de ordem 2, seria uma equação de segundo grau. Mas aqui eu vou deixar o linear. E eu posso pedir no Excel também para ele fazer o seguinte, ele exibir a equação no gráfico e exibir o valor do R quadrado, tá vendo? Que ele colocou essa caixinha aqui, ó, de texto. Que é isso, gente? Ele está dizendo, olha, que o valor do metro quadrado, ele é essa equação aqui, ó, menos 132,71 vezes a área mais 16.496. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar assim, ó, área nova, que é uma que a gente não testou ainda, tá? E aí eu vou colocar essa área nova aqui nesse campinho. E aqui eu vou colocar aquela equação ali, ó. Vou vir aqui na equação, vou selecionar essa equação, tá vendo? Ctrl C, vou vir aqui, vou colocar um sinal de igual, vou colocar um Ctrl V naquela equação, só que aqui no lugar do x, eu vou colocar vezes e vou colocar o que tiver nessa célula aqui, ó. Dá Enter, tá? Então, se a área aqui for zero, tá vendo que ele está dando 16.496? Nossa, mas qual a lógica disso? Ó, você lembra que a gente conversou que o gráfico está mostrando que quanto menor a área, maior o valor? Então parece que essa reta vem para cá mesmo, não parece? Ó? Se eu fosse pegar e esticar ela aqui, ó, essa reta viria para cá? Perto de zero não daria do 16.000? Então, aparentemente está ok. Mas vamos supor que eu queira testar. Ó. Lembra que tem um imóvel de 40 metros quadrados aqui? E que o valor dele era 7.156? Vamos ver que se eu colocar 40 aqui, quanto que o modelo vai dar de valor? Ó, eu coloquei 40, o modelo deu 11.000, mas o valor correto é 7.000. Tá vendo que tem um erro? Tá? Isso é normal, tá? Modelos matemáticos, eles têm um erro em relação ao dado real. Tá? O modelo matemático nunca é perfeito. Tá? Ele vai apresentar como regra um erro. Tá? Vou pegar um outro valor aqui, ó, 50 metros quadrados. Olha só, 50 metros quadrados deu 13.000 aqui, tá vendo? Vamos colocar 50 aqui e ver quanto que dá? Ó, deu 9.000. Tá vendo que tem um erro também? E 60 metros quadrados? Vamos fazer mais um teste aqui. 60. Ó, deu 8.555. Aqui deu 9.000. Tá vendo? Se eu colocar 70 por último aqui, tá vendo que deu 7.206? Aqui deu 6.000. Então, a gente vai observando aqui que esses erros algumas vezes são para cima dessa linha, às vezes os erros são para baixo dessa linha, tá vendo? Mas essa linha que representa essa equação aqui, ó, y é menos 132,71x mais 16.496, ela me permite fazer uma bruxaria aqui. Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, eu não tenho aqui nesses dados aqui uma área, por exemplo, de 79 metros quadrados? E se eu quisesse saber qual é o valor do metro quadrado para um imóvel de 79 metros quadrados? É só eu colocar 79 aqui e ele vai me dizer. Isso é uma das coisas que o modelo permite fazer, tá? O modelo matemático permite fazer isso, permite você prever, além dos dados que você já tem, verificar se o modelo está adequado ou não, ele permite você prever valores que nem tem
dado real ainda, tá? Que é uma das características da modelagem matemática. Permitir prever eventos que você ainda nem testemunhou na vida real. Então acho que esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido didático, tenha sido fácil de entender. E se você curtiu, se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho da notificação e espalhar para os seus amigos, para os seus conhecidos. Vai ser E se vocês tiverem sugestão de tema que vocês querem que eu trate dentro disso, do adivinheiro, que é questões de direito e questões de engenharia, pode também escrever aqui no vídeo aqui sugestões de temas. Eu quero que você aprofunde mais a questão da modelagem matemática, eu quero que você fale sobre aprendizado de máquina, eu quero que você, enfim, escolha um assunto aqui, coloquem aqui, postem aqui que eu farei, à medida que for avançando aqui, farei vídeos a respeito dos assuntos que vocês sugerirem. Combinado? Valeu, galera. Até a próxima.